Nós vemos hoje, começando pelo Evangelho, que nós temos um grande tesouro. Se a gente for analisar o significado da palavra tesouro, é uma coisa que tem muito valor, um valor alto. Tanto é que quando as pessoas encontram tesouros por aí, elas ficam ricas. Tem muita exploração de ouro, por exemplo, muitas terras, né? As pessoas vão lá, cavam, filtram, faz todo aquele procedimento, querendo encontrar ouro para ter o dinheiro, né, equiparado, e a pessoa tem um grande bem, um grande valor. Claro que são raras as pessoas que encontram. Não tem tesouro espalhado em todo canto, não é assim que funciona. Mas quando uma pessoa encontra um tesouro, ela se explode de alegria. E assim também é com cada um de nós aqui. Quisera eu encontrar, sair num lugar aí e encontrar um tesouro perdido, abandonado. Estava até comentando esses dias de uma pessoa que encontrou numa terra, num sítio por aí. Ela foi lá, cavucou, encontrou lá. Eu esqueci o nome, tem um nome específico, é tipo uma mala, joias dentro, as coisas de valor, e enterrava. Esses tempos atrás, alguém achou, e claro, né, se deu muito bem. Todos nós queremos um dia poder ter essa oportunidade também de encontrar um tesouro. A nossa vida vai melhorar muito. Mas eu digo para você, nós já encontramos um tesouro muito mais importante do que esse que nós estamos comparando aqui. O tesouro que nós encontramos, nós não enxergamos com os nossos olhos aqui, né? Fisicamente nós não enxergamos, porque diz o Evangelho de hoje que ele está escondido na presença de Jesus. E feliz é aquele que encontra esse tesouro. Feliz é aquele que tem uma experiência com Deus e tem a sua vida transformada. Aquele que experimenta a graça de Deus tem uma nova vida. Assim como aquela pessoa que era pobre encontrou um tesouro e ficou rica, ela mudou completamente a vida dela. Nós que encontramos a Jesus Cristo também mudamos totalmente a nossa vida. E o Evangelho vai dizer isso. Ele começa a comparar. Jesus estava ali reunido com o povo, e Jesus gostava muito de falar em parábolas, e começou a fazer essa comparação com o tesouro. Ele fez uma comparação de uma pessoa que é até um pouco esperta, né? Porque se você cavar, por exemplo, num lugar, num sítio de uma outra pessoa, você não pode falar que aquilo é seu. Ah, eu achei, é meu. Não, porque aquele sítio, aquele lugar, aquela terra tem um dono. Se você pegar, você está furtando o que é dos outros. Está pegando aquilo que não é seu. E aí Jesus faz essa comparação, então. Aquele que descobriu um tesouro, ele sabe que o tesouro está lá. O dono do sítio ainda da propriedade não descobriu, não sabe que tem um tesouro escondido lá. Aquela pessoa então que descobriu, ficou em silêncio, quietinha, foi lá, vendeu tudo aquilo que tinha, comprou aquela terra, comprou aquele sítio, muito provavelmente um valor acima do que valia, né? Hoje, se a gente for ver o preço de um alqueire de terra aí, tá o quê? Na faixa de 80, 100 mil, até 120, depende muito da qualidade da terra, né? Vamos arredondar nos 100 mil ali então. O Júlio tem lá 10 alqueires. Eu vou lá comprar 10 alqueires do Júlio, ele pede lá 1 milhão. Vale 1 milhão, né?
Mas veja bem, isso em grande escala. Agora vamos reduzir, vamos trazer para uma realidade mais palpável, né? Vamos supor que seja meio alqueire. Então, se a gente faz essa comparação de um alqueire valendo 100, meio vai valer lá 50 mil. Eu vou lá no Júlio e faço uma proposta. Júlio, me vende esse meio alqueire de terra aí. Eu pago 30 mil nele. Começa a negociar, óbvio, né? Ô Júlio, não, eu não vou vender, porque isso é um bem de família, eu não quero me desfazer, não quero abrir mão dele, né? O Júlio não sabe ainda que tem um tesouro escondido lá. Aí eu vou e falo, não, então eu subo para 50 mil. 50 mil é um bom valor, é o que está valendo a terra aí, em média. Ele, não, para mim não interessa, eu não vou me desfazer desse meio alqueire. Fala, então tá bom, Júlio. O alqueire de terra vale 100 mil. Então o meio alqueire vale 50. Você não quer me vender por 50. Então faz o seguinte, eu vou te oferecer 100 mil. Por 100 mil você me vende esse meio alqueire de terra? Aí o Júlio balança, né, e fala, 100 mil acho que dá para vender. A gente fecha negócio. Só que eu não tenho dinheiro nesse momento, eu não tenho 100 mil reais. Aí o que eu vou? Júlio, me dá uma semana aí. Beleza, eu vou lá, vendo a casa, que no meu caso é financiada ainda, né? Eu vendo, tiro uma parte, vendo o carro, vendo os móveis e vou juntando. Vendo tudo que eu tenho. É o exemplo do Evangelho. Vendi tudo. Juntando todos os bens, deu lá 100 mil. Eu vou e pago para o Júlio lá 100 mil reais. Aí o Júlio pensa assim, me dei bem nessa, hein? Valia 50 lá a terra, eu ganhei 100. Mas eu desfiz de todos os meus bens. Aparentemente uma loucura, não é? Aparentemente loucura total. Só que daí eu vou lá, passo toda a documentação, vou no cartório, registro certinho. Agora é minha essa terra, esse pedacinho de terra. E aí, com tudo garantido, eu vou lá, faço a escavação, pego aquele tesouro e ganho com aquele tesouro muitos milhões de reais. Muitos milhões. Então eu vendi tudo que eu tinha, de uma vida média, né? Não sou rico, longe disso. Mas eu desfiz de tudo, fiquei sem nada, mas ganhei milhões de reais com aquele tesouro que estava lá escondido. Veja, abri mão daquilo que eu tenho, mas em compensação eu ganhei algo muito maior. Aquele tesouro estava lá escondido. Com Deus não é diferente. Quando a gente encontra esse tesouro escondido que é o céu, Jesus comparou: o reino do céu é como um tesouro escondido, feliz é aquele que encontra, e fez essa comparação. Então quando nós encontramos esse tesouro que está escondido em Jesus, que é o céu, nós abrimos mão de nossa vida, deixamos o que temos, deixamos aquilo que é passageiro, em troca de algo que é muito maior e muito melhor, que está acima de tudo isso. Por mais que nós tenhamos uma vida boa, por mais que a gente talvez considere, eu estou bem aqui no meu canto, mas quando nós encontramos a Jesus Cristo e damos o nosso sim a Ele, abandonamos esses, vamos assim dizer, talvez esses maus costumes, né? Mas o que mais a gente tem que deixar para trás são os nossos pecados. Não que a gente vai se mudar de uma hora para outra e se converter de pecadores a santos imediatamente. Não. Mas eu vou deixando para trás aquilo que me afasta de Deus, aquilo que me afasta do reino dos céus. E aí pode parecer loucura para o mundo. E vai dizer isso numa outra passagem na Bíblia. A cruz
Quando nós nos deparamos com a cruz, muitos enxergam um Cristo morto e perdedor, mas nós enxergamos o que vem depois, a ressurreição. Então, se nós deixamos algo aqui, se nós queremos uma mudança de vida, nós encontramos algo muito maior, que é a graça de Deus. E a partir daí, por mais que muitas pessoas não compreendam isso, porque lembre-se, é um tesouro escondido. As outras pessoas talvez não enxerguem, nem todos vão enxergar. Quem vai enxergar é aquele que, assim como você, assim como eu, assim como nós, também encontrou. Esse vai enxergar. Mas para a maioria das pessoas vai parecer loucura. Mas no nosso coração a gente tem certeza. A minha vida está escondida em Jesus. Eu abro mão de algo aqui para ganhar algo muito maior lá. E aí, nesse caminho, nós vamos fazer o que diz o Salmo de hoje. O Salmo de hoje é uma convocação para nós vivermos um intenso louvor na nossa vida. Não reclamando, não murmurando, não somente dizendo que está tudo ruim, a minha vida não presta. Não muitas vezes enxergando que a vida dos outros é melhor do que a nossa, né? Muitas vezes fazemos isso. Não, o Salmo de hoje chama todos. Ele começa a dizer um monte de coisa: moça, rapaz, jovem, adulto, desde daquele que está lá no ventre da mãe, que teve a concepção, até aquele que está lá, idade bem avançada. Louve ao Senhor. De todas as idades e de todos os povos, de todas as nações, ou seja, de todas as espécies, né? Não, todos os tipos de pessoas, vamos assim dizer, né? Que espécie somos uma só, a espécie humana. Todos os tipos de pessoas, seja ela pobre, rico, seja ela brasileira, seja ela estrangeira, europeia, sul-americana, enfim, o Salmo nos convoca: louvai o nome do Senhor, bendizei-o, bendizei-o. Bendizer o nome do Senhor é ter a gratidão no nosso coração. Gratidão de quando nós chegamos na presença do Senhor, nós dizemos: obrigado, Senhor, por ter me dado esse tesouro. Muitas vezes pareceu escondido, muitas vezes eu não enxerguei, mas agora eu enxergo, Senhor. Eu tenho um tesouro, que é a tua presença. E aí nós vamos colocando Deus acima de todas as coisas, não olhando para nós nem como inferiores, nem como superiores em relação às outras pessoas. Estamos caminhando juntos em direção ao céu, mas reconhecendo que todo o mérito vem do céu, vem de Deus. É Ele que nos dá. Se nós encontramos esse tesouro, né, não é para ficar tirando sarro das pessoas: ah, eu sou abençoado porque eu encontrei o tesouro, né? Como a gente vê muitos aí fazendo, né? E aquela oração, me lembro muito bem daquela oração do Evangelho que Jesus vai dizer numa outra passagem, né? Que havia duas pessoas ali na igreja, né? Um estava quietinho lá no fundo, rezando ali: Senhor, eu não sou digno da tua presença, mas estou aqui. E outro: Senhor, eu te bendigo porque eu faço todas as coisas direito. Senhor, eu te bendigo porque eu estou aqui na igreja. Eu te bendigo porque eu encontrei esse tesouro. Eu te bendigo, Senhor, porque agora sim, eu não sou como aquelas pessoas que estão lá fora. Eu não sou como aquela pessoa que está lá no fundo da igreja rezando. Eu sou aqui e faço tudo direito. E aí Jesus vai dizer no Evangelho que aquele que estava lá na oração da simplicidade, mas reconhecendo-se pecador e exaltando a glória de Deus, esse encontrou a graça. Mas aquele que estava
se exaltando, né? Que estava mostrando que era o bom, mostrando que era aquele que se converteu, né? Que enche a boca para falar eu sou salvo, que ele não encontrou a graça de Deus ainda. E é isso, mais ou menos isso que nós vimos na primeira leitura de hoje. Irmãos, quem se gloria, glorie-se no Senhor. E veja bem, é aprovado só aquele que o Senhor recomenda. É aprovado aquele que o Senhor recomenda, não aquele que se recomenda a si mesmo. E aí nós vamos compreender então, encontramos sim um tesouro na nossa vida, Evangelho. Vamos viver louvando Ele em todos os instantes, o Salmo de hoje, mas reconhecendo que toda a graça é dele, não é mérito nosso, o mérito é de Deus. O mérito é de Deus. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. E eu digo para você, eu não sei em qual instância, né, em qual passo da sua vida você está, porque isso é toda uma caminhada, né? A gente encontra um tesouro e aí começa esse processo de mudança, esse processo de transformação na nossa vida. Nós vamos reconhecendo que nós precisamos de Deus, reconhecendo que nós precisamos da graça dele. A nossa vida vai se transformando, nossa vida vai se modificando. Aí nós vamos, ao longo da caminhada, mais e mais reconhecendo e dando a Deus todo o mérito. Não importa se passemos pela dificuldade, não importa se passemos pela dor, o que importa é prosseguir na gratidão de ter encontrado o Senhor. Muitas vezes nós vamos esquecer do tesouro, porque o tesouro não é facilmente visível, facilmente visualizado. Às vezes a gente esquece. Às vezes passa um tempo, a gente vai gastando o tesouro, né? Como aquele que esbanjou todos os bens, né? Não soube administrar. Muitos ficam ricos, não sabem administrar, perdem tudo. Se nós encontramos o tesouro do céu, precisamos saber administrar, saber caminhar, saber que em cada momento Deus está conosco e não desanimar, prosseguir, buscando aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus desejou para nós. É estar juntos, todos nós juntos com Ele na glória do céu, reconhecendo como Senhor, mas também como nosso amigo. Jesus é o nosso amigo. Convido você nesse momento a fechar um pouquinho os seus olhos agora. Nós vamos nos colocar em oração. E você vai refletindo essas palavras, refletindo aquilo que nós vimos na primeira leitura, no Evangelho, no Salmo, refletindo também tudo aquilo que nós já rezamos aqui hoje, aquilo que nós apresentamos ao Senhor, refletindo também, pedindo a graça, assim como nós cantamos no início, pedindo a luz de Deus sobre nós, pedindo a unção. E nessa reflexão vai conversando com Jesus agora. Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua história, Ele conhece você. Vá conversando com Ele nesse momento, vá pedindo a graça dEle sobre você. Tem gente também pedindo pelos familiares, está pedindo pela família. Tem gente agora que está pedindo para uma pessoa que está bem distante. O Senhor está ouvindo a sua oração nesse momento. Vai conversando com Deus.
vai conversando com Deus e vamos cantando.